Olá, hoje nós vamos refletir sobre a importância de definir qual é a taxonomia dos objetivos educacionais aplicada às questões de múltipla escolha nas avaliações feitas no curso de medicina. Sabemos que é essencial desenvolver no estudante de medicina a capacidade de decidir, de ter raciocínio clínico, de interpretar um cenário e fazer as melhores escolhas, seja em relação à principal hipótese diagnóstica, ao prognóstico, ao diagnóstico diferencial, à abordagem terapêutica e vários outros aspectos. As estratégias avaliativas, elas são importantes para desenvolver o raciocínio clínico, refletindo um processo cognitivo superior, ou seja, associado aos andares mais altos da pirâmide da taxonomia, analisar, avaliar ou criar. Lembrando a pirâmide, nós temos na base da taxonomia o processo cognitivo de conhecer, que é trazer a memória. Depois temos o processo de compreender, que é dar um significado a uma informação. Então temos o processo cognitivo do aplicar, que é uma capacidade de usar uma informação em uma nova situação. Depois de aplicar, temos o processo cognitivo de analisar, que é relacionar e diferenciar os componentes de uma situação ou de uma informação. No processo de analisar, o aluno consegue distinguir e comparar, mas ainda não faz um julgamento próprio sobre aquele conhecimento. No processo de avaliar, o aprendiz já precisa ser capaz de mensurar, de criticar, de julgar uma informação, tendo a sua própria opinião sobre um fato. Por isso, o processo cognitivo mais elevado é o de criar, que ocorre quando o estudante desenvolve algo novo a partir dos conhecimentos que ele tem. Aí eu pergunto, será que as suas questões de prova estão contribuindo para desenvolver a competência de raciocínio clínico? Benjamin Bloom, que liderou os estudos sobre taxonomia dos objetivos educacionais lá em meados do século XX, ele defendia que toda avaliação ela deve promover o aprendizado. A taxonomia proposta por Bloom ela foi revisada em 2001 por Anderson e colaboradores, e a pirâmide que eu falei antes já traz essa taxonomia revisada. Vamos então refletir sobre duas questões de múltipla escolha, observando a taxonomia aplicada em cada uma delas, ou seja, vamos tentar identificar a profundidade do processo cognitivo que é necessária para responder a cada uma das questões. A primeira questão é a seguinte: Ana tem 54 anos, ela é costureira, diabética, hipertensa. Morava com o filho, a nora e um netinho com 1 ano de idade. O filho e a nora estavam desempregados e Ana vinha num ritmo muito intenso de trabalho, dia e noite em frente à máquina de costura. Numa madrugada de quarta-feira, Ana chamou o filho, sentindo uma forte dor no peito que radiava para a mandíbula e para o membro superior esquerdo. Ela foi levada pelo filho para uma emergência e, ao chegar lá, realizou rapidamente um eletrocardiograma que revelou supradesnivelamento de ST em D1, AVL, V5 e V6. Depois de ser examinar Ana, o plantonista prescreveu um antiplaquetário associado ao ácido acetil salicílico. A pergunta é: escolha a alternativa que identifica a droga prescrita: nitrato, clopidogrel, enoxaparina, heparina não fracionada. Aí eu pergunto, qual é a profundidade do processo cognitivo para responder essa questão? Você percebe que no cenário já está dito que a medicação prescrita é um antiplaquetário. O que o aluno precisa fazer é relacionar uma das alternativas ao agente antiplaquetário. Para isso, ele vai precisar conhecer as alternativas e compreender o mecanismo de ação de cada uma delas. Ou seja, é uma questão que precisa de uma profundidade de processo cognitivo caracterizada pela compreensão e que está representada ali no segundo andar da pirâmide de taxonomia de Bloom. Talvez até, se o aluno memorizou, mesmo sem entender, ele também responde essa questão. Sendo assim, é possível que um aluno tenha acertado apenas pelo conhecimento,
da relação entre os agentes e a ação antiplaquetária. E isso, na verdade, revela uma situação que é essencialmente de resgate de memória. Esse tipo de questão de múltipla escolha não exige uma interpretação mais profunda, um autodirecionamento, um resgate e associação de vários conhecimentos. Ele não revela, na verdade, um conhecimento metacognitivo. Vamos à segunda questão. José, jornalista, tem 57 anos, é tabagista ativo, 60 maços ano, hipertenso há 10 anos. Durante um almoço no domingo, ele começou a sentir uma forte dor torácica, sendo levado à emergência. Chegou na sala de urgência e ele referia uma forte dor torácica que ele descrevia como uma dor rasgando. Ele estava ansioso, com a saturação de oxigênio de 95% em ar ambiente, tinha um ritmo cardíaco regular em 2 tempos, um sopro diastólico de 2 cruzes em 6 em foco aórtico. A pressão arterial no membro superior direito estava a 180 por 120 milímetros de mercúrio e no membro superior esquerdo 160 por 95 milímetros de mercúrio. Ele tinha assimetria dos pulsos periféricos. O ECG inicial mostrava alterações inespecíficas e a ausculta pulmonar era normal. A equipe de plantão discutiu o caso e, diante de uma suspeita diagnóstica, foi solicitada uma tomografia de tórax com contraste. E aí eu pergunto, qual é a suspeita? A pergunta da questão é, qual é a suspeita diagnóstica que indicou a solicitação da tomografia de tórax? Letra A, pericardite. Letra B, dissecção de aorta. Letra C, IAM sem supra-DST. Letra D, tromboembolismo pulmonar. A questão, ela traz um cenário de dor torácica e todas as alternativas são parte do diagnóstico diferencial. No entanto, alguns dados clínicos apontam para a suspeita de dissecção de aorta. Esses dados, na verdade, são a assimetria de pulso, de pressão e de pulso entre os membros, né? E também a gente pode valorizar também o sopro diastólico e a história de hipertensão. É interessante que para responder à questão, um aluno precisaria fazer uma análise das opções, comparando os seus achados, relacionando com a apresentação clínica. Além disso, também, o aluno precisa relacionar o exame adequado, que seria para cada uma das alternativas, com a suspeita diagnóstica. Então, é uma questão que ela desenvolve o raciocínio clínico, que é exigindo também o conhecimento no contexto que está apresentado. Então, essa questão ela está na taxonomia de análise, ou seja, o aluno precisa diferenciar informações para conseguir responder corretamente, né? Toda estratégia avaliativa, ela deve estar associada a um objetivo educacional de forma clara e intencional. Considerando também que toda avaliação, ela deve promover o aprendizado. O objetivo educacional definido para a questão, ele também precisa estar dentro da zona de desenvolvimento proximal. Quando se constrói um cenário e se elabora uma questão, o professor precisa refletir o que é que o aluno já sabe, o que é que ele tem potencial para aprender. E dessa forma, esse processo cognitivo que é exigido para a questão deve estar dentro da zona de desenvolvimento de aprendizado, que seria a zona de desenvolvimento proximal, que foi descrita lá por Vygotsky, que essa zona vai do conhecimento real para o conhecimento potencial. Então, observar e respeitar a taxonomia dos objetivos educacionais é uma forma de promover o aprendizado a partir da avaliação. Obrigada pela atenção e até um próximo encontro.